Gepeto, Gepeto, eu quero ser um menino de verdade, um menino de verdade. Salve galera, hoje a gente vai falar dele, do quarto episódio de From, que foi de longe um dos melhores episódios que eu já assisti. Teve movimentação, teve tensão, revelações, teve de tudo. Então antes da gente começar esse vídeo, se inscreve aí e deixa o like aí pra gente. E hoje a gente vai começar com o enredo da Sarah e do Victor. O Victor então conta um pouco da sua história para Sarah, que quando ele era pequeno, ele e a sua irmã Heloise, quando era seguro, costumavam brincar ali nas casas da cidade. E ele fala que agora tem muita coisa mudando e que nunca nevou antes. E ele sente que precisa lembrar de algo, porque quando ele era pequeno, a sua mãe morreu tentando salvar a ele e a todos, e ele não consegue lembrar de como ou por que ela morreu. E ele monta então uma cabaninha e conta que na noite em que todos morreram, ele e sua irmã Heloise estavam escondidos no porão a pedido de sua mãe, mas Heloise não a ouviu e saiu para procurá-la. E diferente da Heloise, ele ficou lá até de manhã, e quando saiu, havia corpos por todos os lugares, e esse foi o dia onde ele conheceu o menino de branco. E ele foi o seu único amigo lá durante todos aqueles anos em que esteve sozinho. E ele conta também que, como não conseguia enterrar todos eles, afinal ele era só uma criança, o menino de branco instruiu que ele juntasse o que era de mais preciosos para aquelas pessoas e os enterrasse ao invés deles. E o mais legal de notar é que o Victor é realmente uma criança em todos os sentidos, só que ele está em um corpo de adulto, mas por dentro é só uma criança assustada que quer se proteger de todas as memórias traumáticas que ele já viveu. Então, pessoas que já foram boas com eles e no fim ficaram más, é um tanto assustador para ele lembrar, pois ele reprime essas memórias de mudança. E por fim, ele abre a mala e tem uma conversa bem fofinha com a Sarah, que talvez ele tenha que lembrar de coisas bem assustadoras e ele não quer fazer isso sozinho. E como ela é a pessoa mais assustadora dali, aquelas coisas não vão assustá-la. Então ele vai lembrando das pessoas item por item, até que ele se dá conta que não tem nada ali do Christopher. E ele surta, porque aconteceu justamente, como eu falei para vocês, uma pessoa que era boa e agora ficou má. E ele nos revela que o tão famoso boneco de ventríloco pertencia a ele e se chamava Jasper. E o que parece, a cidade se apossou desse boneco e deu vida a ele. E só esse boneco pode nos dizer o que realmente aconteceu de verdade na noite em que todos morreram. Isso é uma premissa que as pessoas na cidade, talvez o Jade, tenha que recuperar o boneco, pois ele é o personagem que teve mais envolvimento com ele. E falando do Jade, vamos então falar dele, que interrompe uma conversa ali do Kenny com a Christie, onde o Kenny estava contando um pouco da cultura chinesa, que eles escrevem cartas para os mortos em feriados importantes, mas a gente sabe bem que na verdade aquilo era só uma desculpa para ele se sentir mais próximo da mãe, pois agora ele está perdido, pois parece que de repente tudo pelo que ele lutava desapareceu. E o Jade, que estava escutando ali, pergunta se eles querem ouvir algo realmente louco, e ele conta do homem preso na árvore com uma faca presa nos olhos e que viu ele novamente enquanto tiravam a Christie da armadilha do urso, só que agora estava com um crânio humano cheio de sangue em suas mãos e estava se deliciando. E ele fala que vem tendo essas alucinações desde o momento em que chegou na cidade, e quando ele estava começando a enlouquecer, foi a tia Chen que o ajudou e deu aquele caderno a ele. E é muito bom ver que finalmente os roteiristas estão nos dando algumas respostas, colocando os personagens para dialogar entre si, algo que fez muita falta nas temporadas anteriores. Agora vamos falar a respeito do Elgin, que está completamente abalado depois da morte do Corvo, e o pessoal da Clone House está fazendo uma algazarra danada para decidir quem vai limpar aquele corpo. E a Baca, que é a motorista do ônibus, diz que não vai pôr as mãos naquilo de jeito nenhum, pois imagina o quanto de energia ruim tem um bicho daquele. E ela ainda dá um sermão na Tilly por querer fazer leituras de tarô naquele lugar. Afinal, o que de bom podia vir de um mundo que só tem desgraças? E a Tilly, mais pra frente nesse episódio, comenta com o Elgin que pobre da Fátima, pois aquele animal com certeza pode ter sido um baita mau sinal sobre a gravidez dela, e ela certamente não podia estar mais certa sobre isso. E o enredo da Elgin termina com a mulher de kimono pedindo ajuda para ele, só que agora ele estava acordado e não no mundo de sonhos. E falando em Fátima, a Marielle, que está ali examinando ela depois do susto que ela passou com o corvo entrando na casa, ela fala: Nossa, você está com a cor bem melhor agora, né? Está mais sadia, mais bonita, brilhante. Deve ter achado algo bom para comer, algo que deixa o bebê mais forte. E eu fico imaginando, ela realmente não sabe de nada. E o pior não é nem isso,
e sim o fato que os legumes podres que a Fátima anda comendo estão tendo um valor nutricional para ela e para o seu filho. Agora vamos falar um pouco a respeito do enredo do Ethan, que estava ali distraidamente olhando alguns desenhos bem bizarros na cozinha e ouve o telefone tocar. E quem fala com ele é a voz se passando por Thomas, dizendo que sua mãe corre perigo e ela está retornando para a cidade em uma ambulância. E o Ethan fica perdido nessa situação. E assim que o Jim vê aquela cena, ele pega o telefone e antes mesmo de falar algo, a voz fala no seu ouvido: "Oi, Jim!" E ele fica irritado e quebra o telefone. Mas o que vale citar aqui para vocês é que antes do Jim falar com aquela voz, eles já sabiam que ele tinha pego o telefone. Então sim, isso com certeza indica que ali eles são vigiados 24 horas por dia e quem construiu aquela cidade ouve e vê tudo que os moradores fazem. Então o Ethan conta pro Jim toda aquela história da sua mãe estar voltando para a cidade em uma ambulância. E em paralelo a essa confusão na casa dos Matthews, o Boyd fala pro Randall que pretende observar aquelas coisas e ver como elas se movem, e ele pretende pegar uma delas. E o Randall, para surpresa de todos, fala que quer ajudar, mas o Boyd tira sarro dele perguntando se agora ele é um jogador de time, e ele conta que depois de tudo que ele viu, ele também seria, se referindo ao que ele, a Marielle e a Julie passaram presos na torre. E conforme a noite vai se adentrando, a gente vê que o Randall começa a ficar bem quieto e fala pro Boyd que tem algo de errado, pois ele gravou a rotina daquelas coisas e conhece todos os seus padrões e nada daquilo estava acontecendo naquela noite, o que me faz pensar de o porquê os moradores da cidade também não começam a observar os monstros à noite. Assim, se eles notarem algo diferente, podem avisar a todos da cidade que algo está prestes a acontecer e não só ficar a mercê igual eles fazem atualmente. Agora vamos falar sobre o enredo principal, o enredo que nos deixou de cabelo em pé, o enredo da Tabata, onde vemos todo aquele ritual que a gente já conhece acontecendo, a árvore e os corvos, e a partir daí a gente já sabe que não tem mais o que fazer, mas os paramédicos não sabem disso e ficam tentando se comunicar com a central, mas só dá estática no rádio e eles acabam retornando com a ambulância para possivelmente contornar aquele caminho, e a Tabata desesperada tenta convencer eles a continuar dirigindo, porque eles querem novamente dar meia volta, mas ela sabe que não é seguro andar naquela estrada à noite, e ela fala que tem uma cidade logo adiante, e eles olham para ela como se ela fosse completamente maluca. Enfim, eles acabam chegando lá, e o Randall e o Boyd ficam sem entender nada, olhando do ônibus, e o Ethan, que está acompanhando toda aquela cena pela janela, fica desesperado e fala pro pai que foi exatamente como o telefone falou, e o menino, em uma brecha, sai correndo pela porta gritando por sua mãe, e o Boyd acaba agarrando ele e o levando de volta para casa. Então ele conta tudo o que ouviu no telefone pro Boyd, e em paralelo a isso vemos o monstro deitado na pista preparando uma emboscada, e a Tabata desesperada, só faltando agarrar os personagens ali e sacudi-los, fala que isso não é uma fucking person, e pra agonia de todos, a policial acaba gemando ela na ambulância, pedindo para ela se acalmar. Isso faz a tensão explodir e eu tava assistindo literalmente assim, com a mão, cobrindo os olhos, porque a mulher deitada na rua mata os dois paramédicos e a policial, não conseguindo fazer nada, foge atirando nos monstros e deixa a Tabata presa junto com o Henry desacordado. Mas enfim, o Boyd, o Jim e o Randall acabam indo atrás da ambulância, e o Jim é presenteado encontrando a esposa em um momento que foi bem emocionante, só que agora ela estava algemada e o Randall, que chega ali pouco depois, lembra que tem uma caixa de ferramentas no ônibus e sai correndo para buscá-la. E vemos em paralelo a isso que a policial acaba indo na direção da Colony House e foi ela que embaleou a mulher que vimos no trailer da terceira temporada, que é a Nick. E o Randall, coitado, que estava voltando com a caixa de ferramentas, é atacado pelos insetos e o monstro garçonete dá a opção para o Boyd. Ou ele tenta salvar o Randall, ou a chave da ambulância. E o Boyd, sem ter muito o que fazer, deixa o Randall para trás, conseguindo salvar a Tabata, o Jim e o Henry, mas em troca ele teve que deixar o Randall, fazendo assim um inimigo que com certeza não vai deixar barato, pois os monstros conhecem muito bem o temperamento do Randall e ele vai cumprir extremamente bem a função de antagonista do Boyd, mas eu realmente não gostei dessa conclusão para ele. Gostaria muito mais de ter visto uma possível dupla dele com o Boyd tentando resolver os quebra-cabeças daquela cidade, e não o Randall chato que vimos durante a segunda temporada.
Mas voltando para a Tabata, os moradores ficam completamente chocados com a volta dela e ela conta mais tarde para Odin tudo o que ela passou ali fora e ela fala que aquele senhor é o pai do Victor e que ela esteve na casa de infância do menino e ela conta que acha que o motivo dela ter saído dali foi ver os desenhos que a Miranda tinha sobre aquele lugar e ela está com medo de ter feito algo errado e desperdiçado a única chance que eles tinham de sair daquela cidade. Afinal, ela ficou somente uns 3 dias ali fora e esse episódio se encerra com uma cena horrível da Fátima. Eu não vou nem descrever ela aqui para vocês, pois ela me deixou bastante incomodado de assistir, mas foi também uma cena que nos dá a abertura de teorizar que os monstros possivelmente são filhos dos antigos moradores que viviam naquele local. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar a inscrição aí pra gente. Falou e até a próxima.